Quero falar com vocês hoje sobre o tema Vida Transformada em Culto. E a ideia aqui é ter uma vida que constantemente possa ser um culto ao ar livre, um culto aberto, um culto aonde eu estiver. É claro que na nossa cultura brasileira, quando a gente fala de culto, a gente logo formata, é o momento que a igreja se reúne num espaço físico, num salão, num horário, como domingo às 10 da manhã, é o culto. Como transformar a minha vida, então, nesse culto constante? Não é estar constantemente nessa liturgia do culto. Talvez para a gente entender um pouco melhor, na cultura americana o culto é chamado serviço. É um serviço. Então, uma vida transformada em serviço. Serviço a Deus. Tá entendendo que a nossa vida é um constante servir a Deus, independente do espaço, do ambiente, do lugar que eu esteja. Um escritor alemão, Dietrich Bonhoeffer, ele diz assim: o culto cristão não termina quando a bênção apostólica é dada, o último cântico é cantado. Ele começa quando você sai pela porta da igreja e volta para o seu mundo. Aqui a gente recebe, se alimenta, tem a direção profética, tem aqui os princípios da palavra, tem a comunhão, o fogo e a chama, que é a comunhão daqueles que pensam e creem como nós pensamos e cremos. Isso nos dá uma vitalidade espiritual muito grande para sair por essas portas e continuar cultuando ou servindo ao Senhor no nosso mundo, lá na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, aonde o Senhor tem nos enviado. O grande problema é quando a gente faz uma separação disso, como se fosse possível eu ter os meus momentos espirituais dentro de um ambiente, junto com o povo, mas saindo desse ambiente, eu vou para a minha vida real e aqui é salve-se quem puder, é os trancos e barrancos, aqui quem manda sou eu, é a minha vida e é o secular, é o cotidiano. Não dá. Segundo os princípios de Deus, não é possível a gente viver essa separação, essa dicotomia de vida. Nós devemos ser quem nós somos, aqui, na nossa casa, no nosso trabalho. Irmão, mas isso não pode ser algo que venha por uma imposição, por um esforço próprio. Eu não vou conseguir me esforçar para me enquadrar nessas realidades se alguma coisa não acontecer na minha vida. Primeiro eu preciso entender o que Cristo fez por mim, me apropriar dessas realidades, para que eu possa, de fato, fazer a diferença. É muito comum, irmãos, pessoas que estão dentro do ambiente de igreja, e às vezes há muitos anos dentro de um ambiente de igreja, e de repente, não sei o que acontece, olhando para os textos de hoje nós vamos entender um pouco melhor, acaba, para, desiste, desvia, vai embora. E a gente consegue entender que essa vida, de fato, não foi transformada em um culto constante, uma chama constante que queimava no altar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Era apenas religião. Vir a um ambiente para se sentir melhor. Estar envolvido com um povo que tem uma ética boa. Estar se relacionando com pessoas do bem, mas que não de fato influenciava numa transformação real
e profunda. Então, quero falar sobre essa transformação real e profunda que torna a nossa vida um culto constante, um serviço constante. E eu quero basear esta palavra no texto muito, muito conhecido, você conhece, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira palavra do verso 12 é portanto. E essa palavra, portanto, ela remete ao que foi dito antes. Olha, eu estou dizendo tudo isso daqui, portanto, agora é essa ação que você precisa tomar. Aqui então há uma mudança de chave. Há uma mudança de chave para aqueles que Paulo estava escrevendo, que estavam ouvindo. Paulo aqui está escrevendo aos romanos. Era uma igreja que não foi ele quem começou essa igreja, como ele começou diversas igrejas, mas ele já era uma figura conhecida, um apóstolo conhecido, e ele já havia evangelizado em toda a região, e agora ele estava querendo, com a ideia, com o desejo de evangelizar na Espanha. E para ir para a Espanha, um local estratégico era Roma. Então essa carta, ela vai explicando a teologia de Paulo, o que ele acreditava, quem ele era, para se apresentar a essa igreja de Roma, porque ele ia precisar da ajuda dessa igreja para ir para a Espanha. Ele era um homem de Deus. Nós sabemos, escreveu muito do Novo Testamento, mas mesmo sendo um homem de Deus, ou é porque era um homem de Deus, tinha muita oposição, muita crítica. Os judeus criticavam os ensinamentos de Paulo. Os judeus que de uma certa forma se converteram a Cristo, mas pregavam algumas regras judaicas que não podiam abrir mão, como circuncisão, guardar o sábado, guardar as festas judaicas, também criticavam Paulo. Então, ele era um homem de Deus, mas a sua fama às vezes era questionada por muita gente. Ele precisava se defender. Muita da literatura das cartas que ele escreve era se defendendo o seu apostolado, defendendo seus ensinamentos. E do capítulo 1 de Romanos até o 11, irmãos, Paulo, ele coloca as bases, os fundamentos, os princípios da sua teologia, daquilo que ele acreditava, aquilo que Cristo conquistou em nosso favor. Um resuminho aqui, do 1 até o 11, ele fala assim, fala da total depravação humana e da ira de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele fala da justificação pela fé e não pelas obras, falando que a graça de Deus nos alcançou, não por méritos humanos, mas porque Ele nos amou primeiro e Ele se entregou por nós. Ele vai ensinando esses princípios que você conhece. A morte do velho homem e a nova vida em Cristo. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo, é uma nova vida. Então, ele vai ensinando a sua teologia. A luta interior e a libertação espiritual, o conflito
né? Miserável homem que sou, mas em Cristo Jesus, o Espírito Santo me liberta dessa morte, desse pecado. A soberania de Deus na eleição e na história. E ele termina ali o 11 com o hino de adoração, ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Mostrando que Deus se revela a quem Ele quer se revelar. Então ele vai trazendo todos esses princípios, aí ele fala, portanto, irmãos, já que vocês receberam tudo isso, já que vocês tiveram esse entendimento, já que essa graça os alcançou, essa misericórdia os alcançou, já que o Senhor Deus conquistou todas essas coisas em seu favor, ele fala, agora, opere essas coisas, transforme-se nessas coisas, tenha atitude, tenha uma ação diante dessa realidade. Então ele traz um conhecimento, um entendimento, uma realidade, para que as pessoas pudessem tomar uma decisão. Aqui, irmãos, eu não vou falar sobre salvação, porque salvação é esse favor imerecido. Toda a obra do Senhor é do Senhor e pertence a Ele. Nós apenas recebemos salvação. Aqui eu diria que é um aprofundamento da salvação. É, a partir do momento que Cristo me salvou e conquistou tantas coisas ao meu favor, eu preciso dar uma resposta. Eu não posso ficar vivendo de qualquer jeito. Eu preciso dar uma resposta na maior intensidade de amor que eu puder, porque eu recebi um amor imensurável. Então requer uma ação, uma atitude, um posicionamento, um esforço. E sempre quando a gente fala de posicionamento, irmãos, e aqui eu já quero falar sobre isso, um posicionamento emocional, ele não dura no decorrer do tempo. Ele não se sustenta no decorrer do tempo. Quando eu tomo uma atitude, uma decisão, um posicionamento na emoção, eu vou voltar atrás, eu não vou sustentar aquilo, eu não vou ter força para sustentar. Por isso que nós vamos falar aqui sobre um culto racional e não sobre um culto emocional. Quando eu me posiciono, eu preciso tomar uma posição com base, com alicerce, com fundamento, com entendimento. Por quê? A vida não é um mar de rosas. A vida não é azul e cor-de-rosa. A vida não é caminhos planos apenas. A vida vai nos surpreender com situações das mais diversas que a gente não gostaria de viver. E se a minha fé for baseada na emoção, a minha entrega for baseada na emoção, a minha decisão por Cristo for emocional, eu largo tudo, eu vou embora, eu vou viver minha vida, eu vou curtir, eu vou me decepcionar, e por aí vai. Mas quando ela é racional, eu entendo o que Cristo proporciona para mim, aí sim eu vou ter forças para suportar o dia mau, para suportar as situações difíceis, e não me desviar do propósito de Deus. Então aqui é uma conversão mais profunda, é algo mais profundo do que a salvação. Depois da salvação é que eu devo, diante de tudo isso, dar uma resposta certa e de fato, como se fosse uma segunda entrega da nossa vida. Já entreguei minha vida a Jesus, agora eu quero me entregar à obra de Jesus, ao senhorio de Jesus, ao que Ele propõe para mim, porque a gente vê que é bom, perfeito e agradável no final. O texto, ele começa com um portanto. Portanto, você já entendeu, é um posicionamento. E depois ele diz, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Essa palavra
rogo-lhe, ela é intensa, ela é urgente, ela é um clamor, ela requer atenção. Não é um pedido simples. Faz isso aqui para mim. É como se ele dissesse, pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, presta atenção no que eu vou falar. Isso é um rogo. E o princípio dessa palavra, a origem dessa palavra, é a mesma origem quando Jesus fala a respeito do Espírito Santo, que ele chama de Paracletos. É aquele que está junto, é aquele que está dentro de nós, aquele que está ao lado, aquele que participa, é aquele que sofre com a gente, é aquele que se entristece dentro da gente, é aquele que se envolve com a gente, é o Espírito Santo, é o Paracletos. E esse rogo, a palavra tem essa mesma origem, que é um apelo que vem de alguém que está do seu lado, está junto com você. Não é de um patrão que dá uma ordem para o empregado. Não é alguém que, por força, diz assim, você tem que obedecer isso. Uma lei, uma exigência pessoal. Eu estou acima, aqui eu estou acima de vocês. Eu estou acima e eu estou mandando, vocês têm que obedecer. Não é esse sentido da palavra. Mas é alguém que se coloca junto, que está ao lado. Alguém que de fato se preocupa mesmo, que é o melhor. Sabe quando um pai ou uma mãe fala assim para o seu filho, para a sua filha, olha, não vai por aí não, porque aí não vai fazer bem para você. É mais do que uma ordem, eu sou autoridade de pai, eu quero que você, não quero que você faça isso. É assim, eu estou junto com você, eu quero o melhor para você. Por isso, não vai por esse caminho, não faça isso não vai ser bom para você. Paulo, ele se coloca ao lado. Ele diz, olha, presta atenção, isso que eu vou falar é muito importante. É dessa forma que você tem que viver. Esse é o melhor caminho para a tua vida. Esse é um problema que a gente enxerga muitas vezes na comunidade cristã, irmãos. Porque não adianta eu dar uma ordem se não houver um entendimento, um posicionamento e uma conversão genuína. Não adianta eu querer impor a minha força, achando que eu sou melhor e estou acima e as pessoas têm que me obedecer. Isso nunca funcionou. Jesus nunca agiu dessa forma, sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele ensinava e dizia, me segue. E tinha alguns que o seguiam, mas outros não o seguiam. Então Paulo aqui se coloca ao lado, e ele fala mais ou menos, responda com amor, o amor que você recebeu. Entenda que você precisa dar uma resposta. Irmãos, nós precisamos dar uma resposta para o Evangelho. Nós precisamos dar uma resposta para o nosso Senhor. Eu creio que isso agrada o coração de Deus. Se Ele preparou as boas obras para que nós pudéssemos andar nelas, a gente precisa dar uma resposta. Podemos viver de qualquer forma, de qualquer maneira. Paulo não motiva pelo medo da condenação, mas pela memória da graça. E aí a gente entra nessa parte das misericórdias. Rogo-lhe pelas misericórdias de Deus. É mais ou menos assim. Olha o que eu já ensinei para vocês. O Senhor nos salvou, nos libertou, nos colocou numa família, nos deu herança. Né? O Senhor conquistou tudo isso para nós. Isso é bom. Eu rogo, viva dessa forma, receba isso no seu coração. Não era algo bruto como uma exigência qualquer. Lembre-se das misericórdias do Senhor e viva essas misericórdias. Tem a história de um legislador da Inglaterra chamado William Wilberforce. Ele era um parlamentar e a luta dele era para abolir a escravidão.
Ele era crente, cristão, convertido. E ele passou toda a sua vida se esforçando para aprovar essa lei da libertação da escravidão. E numa entrevista, perguntaram para ele, como é que você continua com essa força para lutar, com essa energia para lutar, diante de tantas derrotas, porque ele sofreu muitas derrotas, ele não conseguia aprovar a lei que ele lutou a vida toda. E ele dizia assim, a cada manhã eu passo um tempo meditando no que Deus havia feito por mim em Cristo Jesus. Então ele começa a se lembrar, trazer à memória aquilo que lhe dava força, que lhe dava esperança, e lembrar que ele já foi escravo do pecado e da morte, mas ele se lembrava daquilo que Cristo fez por ele. E isso lhe dava força. Então, a memória das misericórdias era o combustível para que ele pudesse continuar trabalhando, batalhando a causa que ele acreditava. Então, a ideia aqui é essa. Lembre-se. Isso só vem de convívio, de relacionamento. Você vê que pela manhã ele orava, ele refletia, ele buscava, ele meditava, e ele se lembrava das promessas do Senhor, das misericórdias do Senhor, e isso lhe dava força para continuar sendo um homem de Deus, tendo a dignidade, a ética, sendo um homem de Deus. O rogo significa lembrar-se das misericórdias de Deus. O verso continua dizendo, ofereçam em sacrifício vivo. Você sabe, você que está na igreja há um pouco mais de tempo, você sabe que essas referências, oferta, ofereçam-se, sacrifício, esses termos, é muito comum para o judeu, que era todo o Antigo Testamento. Eles ofereciam, eles tinham as festas, as ofertas, os sacrifícios que eram entregues a Deus, estava na cabeça deles. Mas na cabeça deles, o sacrifício era um sacrifício que era substitutivo, ele era morto. Ele pegava um animal, ele sabia disso, pegava o animal, levava na festa, no templo, e aquele animal morria substituindo os seus pecados. Você sabe disso, não sabe? Você que está na igreja sabe disso. Para um judeu isso era claro. Agora Paulo, ele traz aqui um paradoxo, ele fala sobre um sacrifício que agora é vivo e não mais é morto. Então que tipo de atitude é essa? Primeiro é uma entrega. Eu preciso entregar. E falando sobre culto, sobre essa entrega, esse sacrifício vivo, é um momento em que eu venho até Deus e faço a minha entrega. A minha entrega pessoal. A minha entrega pessoal, ela não é algo que eu trago, como o dinheiro que eu falei aqui, eu trago um dinheiro para Deus e faço uma entrega, com o meu dízimo ou com a minha oferta. Não é apenas isso, não é apenas reservar um tempo. Eu consagro, eu entrego, eu ofereço o meu tempo do domingo de manhã para Deus. Isso é parcial. Isso é um sacrifício fracionado. Eu entrego um trabalho que eu faço na igreja, que a gente chama de ministério. Eu entrego a Deus esse trabalho. Aqui é algo mais profundo, ele está dizendo, é um sacrifício vivo. Eu entrego o que aqui? O que você vem fazer aqui? Você vem entregar a sua vida, o seu corpo, a sua mente, a sua emoção, quem você é, o seu caráter, a sua história, a sua família. Você vem fazer uma entrega completa, um sacrifício vivo, real,
verdadeiro a Deus. Um escritor, Leon Morris, ele diz: Cristo morreu o sacrifício definitivo. Ele pagou o preço, ele fez a substituição completa. Por isso, o crente não precisa morrer no altar, ele precisa viver no altar. A morte de Jesus liberta o crente para viver como um sacrifício contínuo. Isso aqui está dizendo, irmãos, o sacrifício vivo significa: eu ofereço a minha vida completa no altar, em todo o tempo. Então, a gente não está no altar, a gente fala que aqui é o altar, não é? A gente não está no altar só quando nós estamos aqui. Porque senão, se eu tenho que oferecer um sacrifício vivo, eu não podia sair daqui de dentro. Eu tenho que edificar o altar e oferecer o sacrifício, o meu sacrifício completo, aonde eu estiver. Isso é o Evangelho. Se tem gente vivendo vida dupla, não está no Evangelho. Se tem gente vivendo uma dicotomia que separa o tempo de adoração com o tempo da vida real, isso não é Evangelho, isso é religião. Eu edifico o altar na minha casa, quando eu estou lá, eu entrego a minha vida como um sacrifício vivo. No meu ambiente de trabalho, eu edifico ali o altar e eu entrego a minha vida como um sacrifício vivo. Em outras palavras, coloquei algumas coisas aqui. Como você usa o seu tempo, é uma questão espiritual. O nosso tempo tem que estar no altar. 24 horas por dia no altar. Se eu saio do altar, eu passo a ser secular e vivo a vida fora do altar. Nós não podemos, para ter um sacrifício vivo, contínuo, eu não posso sair do altar. Tem situações que a gente quer sair do altar? A gente preferia descer do altar e fazer aquilo que a gente está com vontade de fazer? Como você trata o seu corpo é uma questão de culto, de altar. O meu corpo está no altar. O meu corpo, ele precisa ser um sacrifício vivo que honre a Deus o tempo todo no altar. Então, como eu cuido da minha saúde, da integridade, da moral, da minha higiene, como é que eu cuido da minha mente, como é que eu cuido do meu corpo em geral, ele tem que estar no altar, porque eu quero oferecer ele como um sacrifício vivo, constante a Deus. Por que tem tanta queda? Porque as pessoas pensam que o altar é aqui e lá fora não tem altar. Não, isso não é cristianismo, isso é religião. Cristianismo é 24 horas por dia, 7 dias por semana no altar. A minha vida tem que estar no altar. Como você administra seu dinheiro é uma oferta no altar. É o que eu falei, não são 10% apenas que eu coloco no altar. É 100%. É o tempo todo, irmãos, é a partir do princípio do dízimo, eu vou administrar o restante que Deus me dá com sabedoria no altar. Uma conta que eu pago, né, um favor que eu faço, uma pessoa que eu ajudo, algo que eu preciso comprar, todo o meu dinheiro tem que estar no altar. Isso iria evitar que a gente gaste o nosso dinheiro com muita coisa que não presta. Se eu entender que o meu dinheiro está 100% no altar. Como você se comporta no trabalho é uma adoração no altar. E por aí vai, eu tenho muita coisa para falar e não posso demorar muito, mas você é inteligente, você sabe aonde a sua vida não está no altar em algum lugar e precisa ser retomado isso. Tem uma ilustração que eu quero contar sobre o monge e o sapateiro. É uma historinha hipotética. Podia ter acontecido. O monge que
habita o mosteiro, que é separado, que é consagrado, né, que está ali totalmente voltado a Deus, num dos seus momentos de oração, de entrega, ele tem uma visão e ele diz assim: Deus, quem é a pessoa, me mostra a pessoa mais consagrada a Ti, mais devota a Ti, que tem um relacionamento mais próximo, mais íntimo do Senhor. E Deus disse para ele: é o sapateiro da nossa cidade. E aí ele fica, sapateiro, não é o monge maior, alguém aqui do monastério, né? Um sapateiro. E ele vai até a sapataria, então, conhecer o sapateiro, e ele pergunta: qual é o seu segredo? Ele vê ali na presença daquele sapateiro uma intimidade com Deus, que ele talvez não via no monastério. E aí ele pergunta para esse sapateiro: qual é o seu segredo para ter essa intimidade com Deus? Aí o sapateiro disse: eu não tenho segredo nenhum. A única coisa que eu faço todos os dias é que cada sapato que eu vou confeccionar, que eu vou fabricar, eu faço como se fosse para Jesus. Eu preparo aquele sapato como se Jesus fosse calçar aquele sapato. E aí o monge entende. E é isso, é a vida estar no altar. É se eu vou varrer um chão, se eu vou lavar uma louça, se eu vou limpar um ambiente, se eu vou escrever alguma coisa, e se eu vou fazer algo para alguém, é como se eu fizesse para o próprio Senhor, para Jesus. Tudo aquilo que eu estiver produzindo, construindo, é para o Senhor. Isso é vida no altar. É não descer do altar, permanecer. Já imaginou, irmão, se nós aqui como igreja começássemos a agir assim, vida no altar, em todo lugar, em tudo aquilo que a gente faz, em todo momento? Quando eu comecei a estudar isso, eu falei: Senhor, será que eu não tratei mal aquela pessoa que me atendeu? Aquela pessoa que veio me pedir um favor, uma esmola? Aquela pessoa que, né, eu estava vindo aqui com o meu carro e ela queria entrar. Será que eu não podia ter ido mais devagar, ao invés de ir mais rápido, para fechar a entrada daquela pessoa no trânsito? Se a nossa vida de fato está no altar, as coisas iam ser muito diferentes, irmãos. A começar aqui. Não estou falando nem de sociedade. Começar naqueles que se dizem, que se confessam servos do Senhor. E estou no primeiro verso ainda, né? E o final do primeiro verso diz: este é o culto racional de vocês. A adoração que faz sentido. O culto que envolve uma entrega real e interior. Ela implica numa vida diária. O racional não significa que não seja espiritual e que não possa ter uma entrega emocional também. Mas o nosso culto, irmãos, ele precisa ser racional, inteligente, entendendo o que Cristo fez por mim e o que Cristo me promete. Isso é razão, isso é palavra, é entendimento. Isso é vida de oração, é vida de palavra, de aprofundamento. É uma caminhada constante. É o culto racional, é o serviço inteligente de vocês o tempo todo. É a vida sendo construída através dos princípios da palavra de Deus, que me sustentam, que me guardam, que alicerçam as minhas decisões, que me faz estabilizado, como eu falei alguns domingos atrás. É esse culto racional que vai me dar força para suportar os dias difíceis.
E isso não significa que eu não posso me emocionar, chorar, extravasar, celebrar, ser extravagante naquilo que eu faço. Quando eu estava pensando sobre esse culto racional, eu comecei a olhar para a Bíblia e os momentos emocionais. E talvez um dos momentos mais emocionais da Bíblia é quando aquela mulher ela quebra o vaso de perfume, o frasco de perfume aos pés de Jesus. Ela entra num ambiente que ela não foi convidada, ela entra num ambiente que ela não era querida ali, não se esperava que ela fizesse aquilo. Ela entra de uma forma muito extravagante, e a ação dela é extravagante, e ela quebra o perfume, enche aquele ambiente, chora, e lava os pés de Jesus, e seca com os cabelos. É uma ação tão emocional que ela chega a ser constrangedora. Imagina você ali naquela cena. Mas esse mover que ela teve, extravagante, ela tem um princípio num culto racional. Porque Jesus, ele fala, vocês aqui não perceberam. Vocês estão aqui como se fosse um dia normal. Vocês estão aqui na minha presença como se eu fosse uma pessoa normal. Mas essa mulher, ela teve um entendimento, ela teve um raciocínio, uma inteligência espiritual. Ela veio me ungir para a minha morte, ela está se antecipando à minha morte, ela veio me preparar com toda a honra que eu mereço para viver aquilo que eu preciso viver. Então a ação dessa mulher, ela foi sim extremamente emocional, extravagante, mas a base e o princípio foi um entendimento, uma sabedoria, um raciocínio espiritual, um discernimento espiritual daquele momento e daquilo que estava ocorrendo. Então a razão, o culto racional, não significa um culto intelectual, não é isso. É um culto de uma entrega intensa, genuína, forte e poderosa, mas não baseado numa emoção de frio na espinha, mas baseado nas verdades, nas convicções da palavra de Deus. E assim, irmãos, eu consigo ir construindo uma vida, que é o que fala o versículo 2, que a gente precisa ir um pouco mais rápido. E o versículo 2 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. John Stott diz assim, não é um ataque frontal o padrão do mundo, não é um ataque frontal. É uma pressão suave, constante, que de todos os lados. O mundo não precisa de te convencer de uma vez, num dia, num momento. Só precisa que você se deixe moldar aos poucos. Então, esse não se amoldem é um padrão, é um molde. Então, o mundo, aos pouquinhos, pouquinha coisa, durante a semana, dia a dia, conversinhas, acessos, ambientes, pensamentos, séries de Netflix, qualquer coisa. Ele vai aos pouquinhos, bem pouquinho, viu? Você nem percebe. Às vezes demora 1 ano, 10 anos, vai te moldando. Vai te moldando. Vai te moldando. Daqui a pouco você está moldado ao padrão do mundo. Seus pensamentos são pensamentos do mundo, que te levam a ter atitudes do mundo, achar que as coisas de Deus são para as pessoas que estão dentro da igreja, coisas antigas, velhas, não serve para mim, já passou, é outra geração, são outros costumes, são outras ideias, eu não preciso disso. Vai formatando, aos pouquinhos. Ideias, filosofias, literatura, tudo isso. Vai formatando. Paulo está falando, não deixa isso acontecer com você. Isso também é uma atitude inteligente. Eu preciso ser inteligente, preciso lutar contra essa formatação do mundo. Aos poucos, irmãos. Semana que passou, eu
eu andei muito ali sobre o litoral norte de São Paulo, São Sebastião, um lugar que tem umas curvas, subidas, descidas, e ao redor tem montanhas e tem árvores, né, a mata. E esses dias choveu muito, estava muita chuva. Não era uma chuva forte, mas era uma chuva constante, né? E quando eu passava naqueles lugares, eu me lembrava que alguns anos atrás, teve uma tragédia muito grande naquela região. Muitos desses barrancos e montanhas desmoronaram, muita gente perdeu a vida. Quando eu passava ali, irmãos, eu olhava e parece que a mata estava pesada, a montanha estava pesada. Parecia que a qualquer momento aquilo ali ia deslizar. E tinha muita casa ali, não é? E eu comecei a pensar sobre isso, a erosão. Sabe, que ele vai vir um pouquinho, não, a goteira ali, dá para colocar um balde lá, não, dá para, vai deixando, até que venha a tragédia, até que venha o desmoronamento, até que venha o escândalo, até que venha a ruptura, até que as coisas quebrem. Então, a formatação do mundo, ela vai colocando você nesse padrão. Mas lá na frente, um dia, uma situação que acontecer, uma tragédia que acontecer, aí a gente vai saber aonde está a minha vida. Ela está alicerçada nos princípios do Senhor, ou eu só estava vivendo uma religião e agora não suporto mais a situação que eu estou vivendo. Então, não se amoldem é uma posição que você tem que falar, que vem de fora para dentro. Eu não posso me submeter àquilo que vem de fora para dentro. E como que eu faço isso? Atuando de dentro para fora. Porque o versículo vai falar assim, transformem-se pela renovação da sua mente. É algo que vem de dentro para fora. É uma inteligência. Tudo acontece na minha mente. A minha mente, ela precisa ser nutrida das verdades do Evangelho. São decisões, mais uma vez, que eu preciso tomar. Eu preciso estar em comunhão, recebendo a palavra de vida, a palavra profética, a direção para a minha vida. Eu preciso buscar na palavra de Deus os princípios e fundamentos para eu aguentar toda essa formatação que o mundo quer querendo colocar na minha mente. Eu preciso orar a Deus para ter a sensibilidade da vontade de Deus, o discernimento espiritual para aquele momento. Então, o Evangelho, ele acontece de dentro para fora. É a transformação que eu vou recebendo, para que de fato, irmãos, todo mundo aqui, eu quero e você quer, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. É viver a melhor vida que a gente puder viver. E Deus tem essa promessa da plenitude de vida para que a gente possa viver. É uma perseguição minha. Mas isso não acontece se eu simplesmente cruzar os braços e deixar o mundo decidir por mim e me formatar as minhas ideias, meus pensamentos da forma que ele está querendo. Porque isso vai comprometer a minha vida, meu casamento, meus filhos, meu futuro. Eu preciso ter uma atitude de lutar contra isso, de lutar e remar contra a maré. E eu preciso ser transformado primeiro. Preciso entender isso. Eu preciso de uma transformação em mim, para que eu possa, de fato, experimentar o melhor de Deus. E o melhor de Deus, irmãos, mais uma vez, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não significa que eu não vou experimentar dificuldades, lutas, choro, decepções. Não. Isso significa que se eu estou experimentando, comprovando, é uma experiência que eu comprovo. São nas mais difíceis experiências da vida que eu vou comprovar que Deus é bom. Vamos dar um maior exemplo aqui, que não há maior exemplo do que a morte. Imagine alguém que não recebeu as misericórdias de Deus a respeito da salvação e da vida eterna. E tem que enfrentar a morte, ou a sua própria morte, ou a morte de alguém que ama.
é uma experiência, é uma comprovação. Só quem já experimentou sabe. Se nós estamos em Deus, eu posso descansar em paz, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que me salvou, que salvou aquela pessoa e que me dá vida eterna. Essa é o maior exemplo de uma vontade boa, perfeita e agradável. Quem não tem essa fé, fica desesperado, perde o chão, perde propósito, perde sentido, chega numa certa idade, não sabe nem por que está vivendo mais, perde completamente a razão e o propósito de vida. Por isso essa conversão mais profunda, quando eu entendo isso, eu sei que eu sou uma ferramenta de Deus para que as outras pessoas também possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para terminar, irmãos, um testemunho pessoal, quando eu comecei a estudar sobre esse versículo, um dos meus filhos mora longe, né, mora em Minas Gerais, e ele está passando por uma situação bem complicada lá de trabalho e tudo mais, e a gente vai conversando, a gente pode usar o termo, a gente vai fazendo um discipulado à distância, e às vezes quando as coisas não estão muito bem, né, quando o filho não está muito bem, a gente quer que o filho vá para a igreja, né, vai para a igreja, mas o que adianta ir para a igreja e ser um religioso se de fato alguma coisa não acontecer aqui dentro? Eu tenho uma vontade de Deus, uma fome de Deus, né? Eu tenho uma esperança em Deus, eu tenho sede e fome das coisas de Deus. Então eu comecei a trabalhar com ele, colocando essa sede, essa fome em Deus. E aí nós começamos a orar, a liberar palavra. E antes de falar assim de ir para a igreja, qualquer coisa assim, eu falo assim, olha, ele estava passando por uma situação difícil, olha, o que eu faço? Todo dia, filho, eu reservo um tempo para ler a Bíblia, para meditar sobre aquele texto, para orar. E isso me ajuda muito nas minhas decisões diárias, em tudo aquilo que eu preciso decidir, resolver, e as demandas da vida, os enfrentamentos da vida. Falei, faz isso também. E a semana passada ele falou, pai, eu estava refletindo e meditando sobre Isaías 43, aí eu já fui rapidinho lá em Isaías 43, né, para saber o que ele estava meditando e lendo. E ele falou, foi muito bom para mim, né, fazer isso. E, enfim, a partir dali, né, depois de uns dias eu perguntei, e aí, a palavra está se cumprindo, né, aquilo que Deus tratou com o seu coração? Falou, está se cumprindo, e já estava se cumprindo, mas eu não estava enxergando, não estava percebendo, não estava vendo, né? Então, é isso, irmãos, a gente ter um relacionamento com Deus. Isso aqui é relacionamento com Deus, não é vir para a igreja, não. Vir para a igreja é parcial. Entregar uma esmola na igreja é parcial. Fazer um trabalho na igreja é parcial. Tudo começa quando de fato eu tenho um relacionamento verdadeiro com Deus. É isso que vai me dar forças para viver o dia mal. E é isso que vai me dar experiências boas, agradáveis e perfeitas com o meu Deus. Vamos ficar em pé? Quero orar pela sua vida. Que essa palavra possa ganhar um sentido no teu coração. Que as misericórdias do Senhor, eu rogo, como o apóstolo Paulo fez, porque eu preciso disso e você precisa disso. É como um pai amoroso roga por um filho, que as misericórdias de Deus estejam na tua mente, que você se lembre que Deus é misericordioso, que Deus é bom, que a vontade do Senhor é perfeita. Lembre-se disso, que
que a graça do Senhor te alcançou. Traz à memória essa realidade que te dá esperança. Deixa o Espírito Santo, que está aí junto com você, sofrendo junto com você. Ele não te deixou, Ele não te abandonou, Ele está contigo. Deixa o Espírito Santo te direcionar agora, para que de fato você tenha uma atitude de ser um sacrifício vivo. Seja um sacrifício vivo. Não desça do altar, nunca saia do altar. Permaneça no altar. Mesmo na situação mais complicada da vida, é no altar que você precisa estar. E ali você vai representar a vontade do Senhor. Não permita que pequenas coisas do dia a dia formatem o teu caráter, formate a sua mente. Coloque você numa forma desse século, porque o mundo jaz no maligno, as ciladas estão aí. Tome cuidado. Renove a tua mente. Transforme-se de dentro para fora. Tenha um relacionamento verdadeiro com Deus. Não tenha um relacionamento dominical, de culto de igreja, parcial. Tenha um relacionamento genuíno, verdadeiro, diário. Transforme-se, tenha uma transformação. Talvez as coisas não estejam boas na sua casa, não estejam boas no seu trabalho, não estejam boas nas tuas amizades. Comece uma transformação primeiro em você. É você que veio aqui ouvir essa palavra hoje. Transforme-se pela renovação do seu entendimento, da forma de você entender a vida. Que cada um aqui possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, que o Teu Espírito Santo, que é vivo, que é real e que está na vida de cada um aqui, possa, Senhor, tratar profundamente. Senhor, que de fato haja uma vida transformada em um culto, em um serviço, em um sacrifício de altar, aonde o Senhor colocar a planta dos pés de cada um aqui, Senhor. Dá essa consciência. Cada palavra, Senhor, que a gente libera, pode decretar morte ou vida. Cada ação que a gente tem, Senhor, pode escandalizar um pequenino teu, ou pode trazer por baixo do teu amor. Mostra que cada um aqui foi chamado para trazer as pessoas a conhecer o Deus que nós temos conhecido. Dá esse privilégio, esse propósito a cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus. E a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai eterno, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, estejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado entre as nações, hoje e sempre. Amém.